Que o Senhor te abençoe grandemente em nome de Jesus. O devocional de hoje está aqui no livro de Salmos, Salmos 14. Salmos 14, preste atenção no que diz esse salmo. Os tolos pensam assim: para mim, Deus não tem importância. Todos são corruptos e as coisas que eles fazem são nojentas. Não há uma só pessoa que faça o bem. Lá do céu, o Senhor Deus olha para a humanidade a fim de ver se existe alguém que tenha juízo, se existe uma só pessoa que o adore. Mas todos se desviaram do caminho certo. São igualmente corruptos. Não há mais ninguém que o faça bem. Não há nem mesmo uma só pessoa. E o Senhor pergunta: será que toda essa gente má não entende nada? Eles vivem explorando o meu povo e não oram a mim. Mas eles vão tremer de medo, porque Deus está do lado daqueles que lhe obedecem. O Salmo 14 é o Salmo de Davi. Davi foi uma pessoa extraordinária. Davi, ele escreveu 73 salmos dos 150 salmos. Mas quais eram os segredos de Davi? O que tornou Davi um grande vencedor? O que levou Davi a vencer? Davi, o nome Davi significa muito amado. Davi morava numa cidade satélite próximo de Jerusalém. Ele era descendente da tribo de Judá e ele era filho de Jessé. Davi, ele recebeu uma unção do profeta Samuel para se tornar rei, né? E ele foi perseguido pelo rei Saul quando ele matou o gigante Golias, porque as mulheres cantavam que Davi matava milhares, né? Foi louvado pelas mulheres, isso trouxe inveja a Saul. Saul disse que iria matá-lo. Davi fugiu, ele se refugiou em uma caverna ali, ele encontrou homens falidos, coxos, mancos, doentes, endividados, e ele treinou essas pessoas, essas 400 pessoas que estavam lá, e dali saiu o exército mais letal da terra. A Bíblia diz que o menor homem valia por 100 e o maior valia por 1000. Davi era uma pessoa extraordinária, ele era uma pessoa segundo o coração de Deus. Davi, ele foi uma pessoa como eu e você. Ele não era um super-homem, nem tinha superpoderes. Davi enfrentou as mesmas dificuldades que nós enfrentamos. Na vida de Davi, ele teve que lidar com o pecado, assim como nós, nos dias de hoje, temos que lidar com o pecado. Davi lidou com confrontos familiares. Quantas famílias nesse momento que está ouvindo esse devocional e que também não estão lidando com confrontos familiares dentro das famílias? Davi teve que lidar com os confrontos familiares dentro do lar. Davi lidou com injustiças. Vai dizer que você nunca foi injustiçado. É o que nós mais sofremos, injustiça. Davi foi perseguido, sofreu perseguição por inveja, simplesmente por inveja. Davi foi perseguido, Saul perseguiu ele por inveja. Você nunca foi perseguido por inveja? Eu já fui muito perseguido por inveja. Inclusive, a igreja que eu pastoreio sofreu uma divisão por causa de inveja. Invejaram a igreja, a família de Deus, e saíram cometendo injustiça, falando fake news sobre a minha pessoa. E as pessoas que estavam ali, pessoas que eu ganhei, almas que eu ganhei através do rádio, das pregações na rua, das madrugadas acordado
nas programações, pessoas que eu batizei, que eu ganhei para Jesus, nem mesmo vieram conversar comigo e perguntar para mim se tudo aquilo procedia. Então eu fui vítima de fake news, de injustiças, fui perseguido por inveja. E você que está aí me ouvindo agora, está passando por isso também. Davi passou, o Senhor Jesus Cristo passou, o apóstolo Paulo passou, todos os apóstolos do Senhor Jesus passaram por isso. Jesus disse, por amor ao meu nome, vocês serão perseguidos, serão odiados. Então, tudo o que esses homens, heróis da fé passaram, nós também vamos passar. Então esse não é motivo de fazer com que a gente desista dos nossos sonhos, dos nossos planos, dos nossos projetos. Mas o que levou Davi a ser um homem segundo o coração de Deus? É que diante de tudo isso, das injustiças, do pecado, dos confrontos familiares, das perseguições, Davi, ele sempre reagia de uma forma que agradava a Deus. Está aí o porquê ele era um homem segundo o coração de Deus. Mas o que levou Davi a ser um grande vencedor? Ser esse homem extraordinário que entregou um trono para o seu filho Salomão. Salomão não teve guerra, o reino de Salomão não teve guerra, porque Davi matou todos os seus inimigos e trouxe paz para o seu filho governar. Então, o que fez de Davi ser um grande vencedor e ser um derrubador de gigantes? Primeira coisa, Davi era um homem de coragem. Sem coragem, você não vai conseguir vencer os desafios. Sem coragem, você vai perder. Davi, uma vez, Saul estava tão perturbado lá no trono, aflito no trono, que ele precisava de alguém para o acalmar. Um dos soldados, um dos homens de Saul, disse assim, olha, eu conheço alguém. Talvez ele passava por aquela estrada, na beira onde Davi cuidava das suas ovelhas, e ele via Davi tocando harpa para suas ovelhas. E ele disse assim, olha, eu conheço alguém, eu conheço um menino que toca bem, que fala bem, que se veste bem, é um homem de guerra e o Senhor é com ele. Olha, 5 características que aquele soldado passou para Saul de Davi. Essas 5 características fez com que Davi fosse um vencedor. Fosse um vencedor, fosse um derrubador de gigantes. Primeiro, ele toca bem, ou seja, ele desenvolveu habilidades que outras pessoas não desenvolveram. Ele fala bem, ou seja, ele fala com firmeza, ele fala com eloquência, ele não tem dúvida do que ele fala com propriedade, ele fala com certeza. Assim é Davi. Então, essas são as características de Davi que o ajudava a ser um vencedor. Segundo, ele é um homem de guerra. Provavelmente a história de Davi, de ter enfrentado o urso, de ter enfrentado o leão, se espalhou pela comunidade. Ele é um homem de batalha. Ele é um homem que não tem medo, que enfrenta, um homem de guerra. E o Senhor é com ele. Essa característica é fundamental. Deus é com Davi. Deus é na vida dele. Que característica brilhante. Essas 5 características fez Davi ser um vencedor. Ele toca bem, ele fala bem, ele se veste bem. É importante até a nossa vestimenta, até a nossa roupa, ela é importante. Olha, tem pessoas que não ligam muito para as vestes nos dias de hoje. A igreja do passado está de parabéns, que a igreja do passado se importava muito com as suas vestimentas, né? Hoje as pessoas se apresentam a Deus de qualquer forma. Imagina para você, né? Então,
coloque essas características e faça como Davi. Olha, no Salmo 14, ele está dizendo que o tolo vira as costas para Deus, mas o sábio, ele se refugia no Senhor. Então, seja sábio como Davi. Deixe o Senhor ser com você. Se o Senhor for contigo, não importa quem vai se opor a você. Deixe Deus do seu lado. Deixa eu orar por você. Senhor, em o nome do Senhor Jesus Cristo, nós entramos na tua presença nessa manhã e eu quero colocar aqui, meu Deus, essa pessoa que está acompanhando esse devocional todo dia, acompanhando e compartilhando. Ou seja, ela tem sido um missionário, um pregador da tua palavra juntamente comigo. Abençoe a vida dela, ajude ela a desenvolver coragem, habilidades que vai fazer com que ela vença, com que ela se levante. Ajude ela no dia de hoje, meu Deus, que o dia de hoje seja um dia de conquistas extraordinárias para a vida dela. Que esse dia que está apenas começando seja um dia de vencer as guerras. Que assim seja, meu Deus. Seja com ela, direcione ela através da força do teu Espírito Santo. Guarde a casa dela, a família dela, o lar dela, os sonhos, os planos, os projetos, a vida dela, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe. Shalom.